Oitavo ano. Nós estamos concluindo o nosso terceiro bimestre e iremos iniciar a nossa semana de avaliações. Então, nessa última semana, vocês estiveram realizando os exercícios de revisão referente aos conteúdos quadriláteros, triângulos e o conteúdo sobre porcentagem, estatística e probabilidade. Bom, nessa aula nós vamos iniciar a correção desses exercícios. Os alunos que porventura ainda estão nas aulas online precisam enviar as fotos das atividades para o e-mail. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, realização dos exercícios, ou algum problema em enviar essas atividades na data que foi estipulada, por favor, entrar em contato pelo WhatsApp durante os nossos plantões, das 7 às 11 da manhã. Os alunos que estão nas aulas presenciais, que ainda têm alguma atividade atrasada, realizar esse exercício para que na nossa aula de quarta-feira nós possamos dar o visto nos cadernos. Bom, então nós vamos começar a correção dos exercícios. O primeiro exercício de revisão, ele disse, o que é estatística? Bom, nós estudamos o conceito de estatística. A estatística nada mais é do que uma ciência da área das exatas, e o estudo dela é coletar informações, organizar essas informações, analisar e registrar essas informações. Então, a estatística está relacionada diretamente às pesquisas. Inicialmente, essas pesquisas eram feitas principalmente por governos, e agora ela é ampliada e não é utilizada restritamente ao Estado, mas está em toda a nossa sociedade. A estatística, geralmente, ela é feita por dados por amostra. O que isso quer dizer? Que, na maioria das vezes, todos que compõem aquilo que deveria participar da estatística, é um número muito grande. Então, você pega uma parte dessas pessoas ou daquilo que está sendo pesquisado e você faz essa pesquisa. Então, pesquisa por amostra quer dizer isso, quer dizer que você não vai pegar o conjunto todo que deveria ser pesquisado, mas sim uma parte dela. Número 2. O que é população? Dentro da estatística, você vai ver alguns conceitos importantes. Dois conceitos importantes que nós temos é o conceito de população e amostra. O que é a população? É o conjunto de elementos a serem pesquisados, ou seja, é o conjunto total. Se eu quero pesquisar, por exemplo, qual é o índice eleitoral de um candidato em uma cidade, então todas as pessoas que compõem aquela cidade é a minha população. Se eu vou pesquisar qual é a preferência de um determinado lanche numa escola, todos os alunos que compõem aquela escola é a população. Se eu vou pesquisar a quantidade ou a característica de um determinado animal em uma floresta, todos os animais que compõem aquela floresta nós chamamos de população. Porém, quando essa população, ou seja, esse conjunto de elementos é muito grande, você não consegue fazer a pesquisa com todos, você pega uma parte dessas pessoas ou daquilo que está sendo pesquisado, e isso é chamado de amostra. Questão 3. O que é rol? Rol são a organização dos dados colocado em ordem. A ordem pode ser crescente ou decrescente. Suponha que eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa me deu como informações a idade dos alunos da escola. Bom, colocar essas informações em rol significa que, ao fazer a pesquisa, eu vou ter os valores aleatórios. Então, vai ter um aluno que vai falar que tem 11 anos, depois outro vai falar que tem 12, outro novamente fala que tem 11, depois outro vai falar que tem 15, e assim por diante. Escrever em rol é organizar essas informações, esses números, em ordem. Pode ser crescente ou decrescente. A organização em rol, ela é necessária quando você está calculando algumas medidas de tendência centrais, como a mediana. Por quê? A mediana que é o valor do centro. E você só pode determinar o valor do centro se esses números estiver organizado em rol. Exercício 4. Ana comprou uma fita e gastou 0,8 dela.
Isso corresponde a qual porcentagem? Bom, um número ele pode ser escrito na forma percentual, fracionária e decimal. Quando ele está escrito na forma percentual, ele tem o símbolo de porcento. Quando ele está escrito na forma decimal, é o número com vírgula. E quando ele é fracionário, ele tem numerador e denominador. Então, nós temos ali uma divisão. O numerador sendo dividido pelo denominador. O número, ele pode ser escrito de uma forma para outra, se você precisar. Nesse caso, nós temos o número 0,8 na forma decimal e você vai transformar ele em porcentagem. Basta você fazer uma multiplicação por 100. O mesmo se você tiver um número fracionário e quiser transformar ele em um número na forma de porcentagem. Basta você multiplicar ele também por 100, porque é o máximo que nós trabalhamos na porcentagem é 100%. Quando nós estamos trabalhando esse tipo de conceito. Então, eu preciso multiplicar o nosso número decimal 0,8 por 100. 100 vezes 0,8, 0 vezes 8, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 1, 0. Agora eu somo. Vou repetir o 0. 0 mais 0, 0. 8 mais 0, 8. Repete o 0. Quando você está multiplicando o número decimal, você vai ver quantas casas decimais existem, ou seja, quantos números tem depois da vírgula. Você só tem o número 8, ou seja, uma casa decimal. Então, a vírgula tem que ficar entre os dois últimos zeros para que também fique uma casa decimal. O número, então, que ficou foi 80%. Nosso próximo exercício é o número 5. Caio já realizou 3/4 de uma tarefa. Qual é a porcentagem da tarefa que o Caio realizou? Bom, aqui eu tenho a tarefa que ele realizou, a quantidade, no formato de uma fração. Quando eu transformar essa fração em um número decimal, qual o valor que nós vamos obter? Eu vou simplesmente multiplicar por 100. Se você quiser, você pode transformar primeiro essa fração em um decimal e depois multiplicar por 100, como nós fizemos no exercício 4. Você também chega na mesma resposta. Aqui eu optei por multiplicar primeiro por 100. Então, o numerador é o 3, o denominador é o 4. Eu vou multiplicar o numerador 3 pelo número 100, vai ser 300, e agora eu preciso dividir o 300 por 4. 300 dividido por 4, eu vou precisar dividir o 30. 30 dividido por 4 é 7, porque 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 sobra 2, e eu vou descer o próximo zero. 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20. Então, 300 dividido por 4 é 75, 75% foi realizado por ele. Nosso próximo exercício é o número 6. Qual é a forma decimal e fracionária correspondente a 5%? Agora eu já estou na forma percentual e eu vou transformar em uma fração e depois um número decimal. Bom, 5% significa 5 dividido por 100. Então, é essa fração que nós vamos escrever. Numerador é 5, denominador é 100. Na forma decimal, basta eu dividir o 5 por 100, que vai ser 0,05. Próximo exercício, número 7. Heitor comprou uma calculadora científica que custava R$ 120 e obteve um desconto de 5% no ato da compra. Quanto Heitor pagou por esse aparelho? Aqui agora, eu quero calcular a porcentagem de um valor total. Então, quanto é 5% de 120? Quando você vai fazer isso, você precisa multiplicar a porcentagem pelo valor total. Então, eu teria que multiplicar 5% por 120. Porém, você não vai fazer isso quando o número ainda estiver no formato percentual. Você tem que transformar ele ou em fração ou em decimal. Só aí você pode multiplicar pelo 120. Então, o que eu fiz foi transformar 5% em 5 sobre 100, como no exercício anterior, transformei uma fração. E eu vou multiplicar pelo valor total que ele deveria pagar, 120. Bom, eu vou multiplicar o numerador 5 pelo número 120, vai ser 600.
E 600 eu vou dividir por 100. Então, eu vou simplesmente cancelar 2 zeros do 600 com 2 zeros do 100. Vai ficar 6 dividido por 1, 6. Ou seja, a compra dele era de R$ 120. Mas agora ele vai ganhar um desconto. E o desconto é de R$ 6. Quando eu ganho um desconto, o meu valor diminui. Então, se diminui, eu vou subtrair 120 de 6. 0 não tira 6, eu vou pegar um emprestado do 2 e vai ficar 10. 10 menos 6 é 4. Como eu peguei o emprestado do 2, ele ficou 1, vou descer o 1 e vou repetir um outro 1. Ou seja, com R$ 6 de desconto, ele vai pagar, na verdade, R$ 114. Próximo exercício, número 8. O João vende quentinha nas ruas e, devido ao aumento de custo, teve que reajustar os preços em 7%. Qual será o novo preço do sanduíche que custava antes do aumento 4,5, ou seja, R$ 4,50? Bom, o preço era R$ 4,50. Há um aumento agora de 7%. Quanto é 7% de R$ 4,50? Eu vou multiplicar 7% por R$ 4,50. Porém, eu vou transformar primeiro esse 7% em um número no formato de fração. Então, vai ser 7 sobre 100 vezes 4,5. 4,50, esse último zero, não faz diferença, então eu não vou colocá-lo. Bom, eu preciso multiplicar o número 7 pelo número 4,5. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. Mais 3, 31. Como só tem o número 5 depois da vírgula, só tem uma casa decimal. Então, a vírgula tem que ficar entre 1 e um 5, para que também fique uma casa decimal. Então, agora eu fiquei com 31,5 dividido por 100. 31,5 dividido por 100 tem um número aqui com vírgula. Então, o que você vai fazer é acrescentar uma vírgula ao 100 e acrescentar um zero. Agora, ambos têm vírgula e ambos têm a mesma quantidade de casa decimal. Eu vou desconsiderar agora essa vírgula e vou dividir os números que se formou, ou seja, 315 dividido por 1.000. Como 315 não divide por 1.000, eu preciso acrescentar um zero e uma vírgula na resposta. Fiquei com 3.150 dividido por 1.000, vai ser 3, porque 3 vezes 1.000 é 3.000. 3.150 menos 3.000 sobra 150. Também não divide por 1.000, acrescenta um zero. Vai ser 1, porque 1 vezes 1.000 é 1.000. 1.500 menos 1.000 sobra 500. 500 não divide por 1.000, acrescenta um zero. Vai ficar 5.000. 5.000 dividido por 1.000 é 5.000. Ou seja, 0,315 é o valor que nós encontramos. Esse é o valor em dinheiro, que é ali aproximadamente 31 centavos. Se era 4,50 e agora aumentou mais ou menos 31 centavos, eu vou somar e ver quanto vai ser o total desse aumento. Observe que no 4,50 eu acrescentei mais um zero para somar com 5. E a vírgula tem que ser embaixo da vírgula. 0 mais 5, 5. 0 mais 1, 1. 5 mais 3, 8. Vírgula embaixo de vírgula. E 4 mais 0 é 4. 4,815. Ou seja, R$ 4,81 é o novo valor que nós vamos ter. Próximo exercício, número 9. Em uma escola, foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de 400 alunos quanto aos gêneros de filmes que gostam. O resultado dessa pesquisa estão representados no gráfico abaixo. Nesse grupo de 400 alunos, entre os que preferem comédia, 40 são mulheres. Quantos homens preferem comédia? Bom, nesse gráfico você vai ver que 15% gosta de romances, 25% gosta de ficção, 20% de aventura, 10% de terror e 30% de comédia. Se nós estamos especificamente trabalhando apenas com as pessoas que gostam de comédia, então eu preciso calcular quanto é 30% de 400, que é o total.
Bom, eu vou multiplicar 30% por 400, mas eu primeiro vou transformar esse número que está no formato de porcentagem em fração. Então, vai ser 30 sobre 100 vezes 400. Eu posso multiplicar o 30 por 400 e depois dividir por 100. Porém, quando números terminam em zeros e eu tenho eles dividindo, eu posso cancelar esses zeros para ficar mais simples. Então, eu cancelei 2 zeros do 400 com 2 zeros do 100. 30 vezes 4 é 120. Dividido por 1, que só sobrou 1 no 100, continua sendo 120. Então, 120 pessoas, elas gostam de comédia. Porém, dessas 120 pessoas, vai ter pessoas que são homens e são mulheres. Ele afirmou que dos que gostam de comédia, 40 são mulheres. Então, o que sobrou vai ser homens. 120 menos 40 é 80, então 80 homens gostam de comédia. Nosso próximo exercício, número 10. Em um estado onde 3 candidatos concorrem a um cargo no governo, as pesquisas realizadas antes do primeiro turno da eleição apresentaram os resultados abaixo. Considera-se que na pesquisa, dia 29 de setembro, foram entrevistadas 2.000 pessoas. Quantas disseram que pretendiam votar no candidato B? Bom, o candidato B, ele teve 24%, 22%, 25%, 25%, 26% e 22%. Essas são as porcentagens que ele teve ao longo do mês de agosto e setembro. Porém, ele só quer especificamente do dia 29. No dia 29, ele recebeu 22% dos resultados, ou seja, 22% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que ia votar nele. 22% de um total de 2.000 pessoas que foram pesquisadas seria quanto? Eu vou transformar primeiro 22% em fração, vai ser 22 dividido por 100 vezes 2.000. Como tem número terminado em zero, eu vou cancelar 2 zeros do 2.000 e 2 zeros do 100. O 2.000 ficou apenas 20 e o 100 ficou apenas 1. 22 vezes 20, 440. Dividido por 1, 440 pessoas. No total, esse foi o número que disseram que ia votar no candidato B. Nosso próximo exercício, número 11. O salário de Renato é de R$ 1.200. O quadro abaixo mostra os gastos que ele teve no mês de junho. O que sobrou do seu salário nesse mês, Renato depositou na caderneta de poupança. Quanto ele depositou na caderneta? Bom, ele gastou, primeiro, 10% com o plano de saúde, depois 30% com alimentação, depois mais 20% com aluguel e, no final, 15% com lazer. Então, nós vamos somar e ver qual o total da porcentagem do salário que ele gastou. 10 mais 30, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 15, 75%. O salário todo dele, os 1.200, é 100%. E eu vou tirar 75% porque foi o que ele gastou. Então, sobrou 25% do salário dele. 25% do total de 1.200 vai corresponder a quanto? Eu vou transformar esse número numa fração. 25 sobre 100 vezes 1.200. Para facilitar, eu cancelei 2 zeros do 1.200 com os 2 zeros do 100. Então, agora eu tenho que multiplicar. 25 vezes 12 é 300. 300 dividido por 1, 300. Ou seja, sobrou R$300 do salário dele. Próximo exercício, número 12. Determine a mediana e a moda dos seguintes conjuntos de valores: 28, 33, 33, 35, 35, 35, 36, 36, 37,
37, 37, 38, 40, 42 e 44. Primeiro passo. Medidas de tendências centrais vai querer valores que estão no centro, ou seja, aquela média que está no centro. A moda vai procurar o número que mais repete e a mediana o número central. Então, para a moda, eu vou contar quantas vezes eu tenho repetição. Por exemplo, o 8 só repete uma vez, o 33 duas, o 35 três, o 36 duas, o 37 três, o 38 apenas uma vez, o 40 uma vez, 42 uma vez, 44 uma vez. Dois números aqui repetem mais, repetem 3 vezes. Esses números, então, são o 35 e o 37. Então, esses são as modas. Já a mediana, eu quero o número que está no centro. Eu coloquei em ordem, o número que está no centro, escrevi em roll, é o 36. É o número que está na 8ª posição. Antes dele, você vai ver que tem 7 números, depois dele, também tem 7 números. Exercício número 13. Em uma empresa, as idades de seus funcionários são dadas pelas seguintes sequências: 23, 23, 34, 36, 36, 36, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 50, 50, 51, 52. Esses são os números em roll, ou seja, organizado em ordem. Ele quer saber para você qual é a moda, ou seja, qual é o número que tem mais repetição. O 23 repete 2 vezes, o 34 uma, 36 4 vezes, 38 uma, 39 uma, 40 uma, 41 uma vez, 42 duas vezes, 43 uma vez, 50 duas vezes, 51 uma vez, 52 uma vez. Então, o número que mais aparece aqui é o número 36, ele aparece 4 vezes. Então, a moda é 36. A mediana é o número do centro, ou seja, o número que está na 10ª posição, que é o número 40. Antes dele, você vai ter 9 números, depois dele, 9 números novamente. Número 14. Observe na tabela abaixo o número de células vendidas no primeiro semestre de 2007. Qual é a média de venda desses meses? Bom, a média vai ser a soma dos valores que nós temos aqui. Janeiro, 1.200, mais fevereiro, 2.420, mais março, 1.580, mais abril, 2.800, mais maio, 3.200, mais junho, 2.500. Na média, você vai dividir pela quantidade de números que você precisa somar. Então, você vai somar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, divide por 6. A soma dos números é 13.700. E 13.700 dividido por 6 dá 2.283,3. Então, essa é a nossa média. Então, média, soma todos os números e divide pela quantidade de número que você somou. Nosso próximo exercício é o número 15. Ricardo anotou o número de pacotes de pipoca vendida em cada dia da semana passada e representou os dados no gráfico abaixo. Qual é a média de vendas nessa semana? Bom, eu vou olhar dia a dia e nós vamos somar esses valores. Então, na segunda-feira, você vai ver que ele vendeu 400. Na terça, ele já vendeu 700. Na quarta, ele vendeu 500. Observe que o 500 não aparece, nem o 700, mas eles estão entre um número e outro. Então, você consegue deduzir qual número que é. Bom, na quinta, ele vendeu 600 e na sexta, ele vendeu 800.
Esses dias são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Foram 5 dias. Então, eu vou dividir por 5. Agora, nós vamos somar os valores. 400 mais 700, 1.100. 1.100 mais 500, 1.600. 1.600 mais 600, 2.200. 2.200 mais 800, 3.000. E 3.000 dividido por 5 é 600. Próximo exercício 16. Foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa para encontrar um horário alternativo para a entrada dos funcionários. Cada um escolheu o horário que era mais conveniente para iniciar o trabalho, e o resultado está representado na tabela abaixo. Bom, na tabela você tem na primeira coluna os horários de chegada. Às 7 horas, 31%. Às 8 horas, 14%. Às 9 horas, 46%. Às 10 horas, 9%. Qual dos gráficos abaixo apresenta as informações dessa tabela? Qual gráfico reproduz fielmente todas as informações que estão na tabela? Somente o gráfico da letra D. Observe que na letra A, ele está dizendo que às 7 horas são 14%, mas ele falou na tabela que é 31%, então está errado. Já no gráfico B, às 7 horas, ele diz que é 31%, está correto. Na 8 horas, são 14%, está incorreto. Aqui ele escreveu que é 46% no gráfico. Então, você tem que olhar a legenda junto com o desenho que está no gráfico e descobrir qual que está correto. Próximo exercício, número 17. As pessoas presentes à convenção anual de uma editora distribuíram-se assim. Ao final, será sorteado um prêmio para um dos participantes. A probabilidade de que ganhe uma pessoa solteira é de... A probabilidade é a chance de algo acontecer, de um evento acontecer. E esse evento, esse evento acontecer, ele vai ser retirado, ele é um subconjunto do espaço amostral, ou seja, de todas as possibilidades que nós temos. Então, primeiro tem que saber quais são todas as possibilidades, ou seja, quantas pessoas estão participando no total, porque ele só deu uma tabela. Na tabela, ele diz que os solteiros são 31 homens e 28 mulheres, e os casados são 19 homens e 22 mulheres. Então, eu preciso saber quantas pessoas no total nós temos ali. Eu vou somar primeiro os solteiros, 31 mais 28, que vai ser 59 pessoas. Depois, eu vou somar os casados, que são 22 e 19, dando um total de 41 pessoas. Então, eu tenho 59 pessoas solteiras e 41 pessoas casadas. Agora, eu vou somar para saber o total de pessoas que nós temos. 59 mais 41, 100 pessoas. Então, o nosso espaço amostral é 100 pessoas. Desse espaço amostral, eu quero um evento, que é a probabilidade de se escolher uma pessoa e ela ser solteira. Como ele não especificou que seja homem ou que seja mulher, então a probabilidade vai ser 59 pessoas solteiras dividido por 100, porque é o total de pessoas que tem lá. Eu quero essa resposta no formato de uma porcentagem, então eu multiplico por 100. Eu multipliquei 59 por 100, deu 5.900, e dividi por 100, que deu 59%. Você poderia também ter cancelado 100 no numerador e no denominador e chegaria na mesma resposta correta, 59%. Próximo exercício, número 18. A professora de matemática constatou que na realização das tarefas de casa, 25 alunos utilizaram apenas o computador. 15 alunos consultaram apenas livros e 5 alunos não fizeram a tarefa de casa.
escolhendo-se ao acaso um desses alunos para resolver o exercício no quadro, a probabilidade de ser escolhido um aluno que não tenha feito a tarefa de casa é de 1/3, 1/5, 1/6, 1/8 ou 1/9. Observe que aqui nas opções, ele quer saber em formato de fração. Então, aqui não tem porcentagem, só tem fração. Então, qual é a probabilidade? É o evento dividido pelo espaço amostral. O evento é aquilo que ele quer, escolher uma pessoa e ela não ter feito a atividade. São 5 pessoas. E o espaço amostral é o total de pessoas que tem. São 25 pessoas que fizeram a atividade utilizando o computador, mais 15 pessoas que utilizaram o livro. Então, 25 mais 15, 40. Mais 5 pessoas que não fizeram a tarefa, então 45. A probabilidade vai ser 5 dividido por 45. Como eu fiquei no formato de fração, eu vou simplificar ela. Eu vou dividir 25 por 5, aliás, 5 por 5 é 1, e 45 dividido por 5 é 9. Então, 1/9, ou seja, de cada 9 alunos, 1 não realizou o exercício. Resposta correta, letra E. Próximo exercício, número 19. Uma urna contém 3 bolas brancas, 5 bolas pretas e 2 bolas verdes. Retira-se ao acaso uma bola da caixa. Qual é a probabilidade de ser uma bola branca? Aqui é a mesma coisa. Eu preciso do espaço amostral, ou seja, a quantidade de bolas que tem no total dentro da urna, e o evento é aquilo que ele quer. Então, a probabilidade é o evento, 3 bolas brancas que eu tenho que pode ser retirada, e o espaço amostral é o total. Se eu tenho 3 bolas brancas, mais 5 pretas, são 8, mais 2 verdes, são 10. Então, é 3 dividido por 10. Como não tem opções, eu vou deixar a resposta em porcentagem. Então, eu vou multiplicar por 100. Vou multiplicar os 3 por 100, vai ser 300, e eu vou dividir por 10. Cancelei um zero do 300 e um zero do 10, fiquei com 30 dividido por 1, 30. Então, a probabilidade de eu retirar uma bola e essa bola ser uma bola branca é de 30% no total. Número 20, aliás. Na festa de final de ano, o proprietário de uma empresa vai sortear uma moto entre seus 30 funcionários. Um grupo de 6 amigos resolveu se juntar e dividir o prêmio caso um deles ganhasse. A probabilidade de um amigo desse grupo ganhar o prêmio é de... A probabilidade dessas pessoas ganharem é a divisão entre a quantidade de pessoas que tem, dividido pelo total de pessoas. Então, 6 dividido por 30, e eu quero a resposta em porcentagem. Então, vou multiplicar por 100. 100 vezes 100, 6 é 600, e 600 dividido por 30. Como esses números terminam em zero, eu cancelei os 2 zeros e fiquei com 60 dividido por 3, 20. Então, a probabilidade de um deles conseguir ganhar o prêmio é de 20%. Concluímos o exercício 20, agora o nosso próximo exercício é o 21. Observe as figuras. Quanto aos lados das figuras, podemos afirmar que os triângulos classificam respectivamente. Existem 3 classificações para os triângulos. Eles podem ser triângulo isósceles, escaleno ou equilátero. Um triângulo ele é chamado de equilátero quando todos os seus lados são iguais. Ele é chamado de isósceles quando 2 lados são iguais. E ele é chamado de escaleno quando todos os lados são diferentes. Então, para classificar o triângulo, você precisa analisar o desenho. Observe o primeiro desenho. Ele não falou nada em relação aos ângulos, mas falou em relação aos lados. Ele disse que o lado vale A, B e C. Se ele usou letras diferentes, quer dizer que as medidas são diferentes. Então, o nosso triângulo é escaleno.
Já o nosso segundo triângulo, você vai ver que os lados é B, B e B. Ou seja, ele utilizou aqui a mesma letra, então é o mesmo valor. E ele também nos dá uma informação sobre o ângulo. Ele diz que o ângulo vale 60, 60, 60. Nós estudamos e fizemos até uma atividade relacionada a isso, os ângulos internos de um triângulo. É sempre 180. Nesse caso, como o triângulo tem todas as medidas iguais, todos os ângulos também têm que ser iguais, ou seja, nosso triângulo é equilátero. Logo, se um triângulo ele é classificado como um equilátero, obrigatoriamente os seus ângulos têm que ser iguais. E se todos os três juntos têm que ser 180, dividindo 180 por 3, eu tenho 300, dividindo 180 por 3, eu tenho 60, aliás. Então, se é 60, cada ângulo é 60. Sempre que um triângulo for classificado como equilátero, seus ângulos são 60. O nosso terceiro desenho, nós temos um triângulo que tem dois lados, A, e dois ângulos também, alfa e alfa. Isso quer dizer o quê? Que se ele está especificando que dois lados são iguais, terceiro é diferente, porque ele utilizou a mesma letra. Logo, o nosso terceiro triângulo é um triângulo isósceles. Observe que quando o triângulo é isósceles, obrigatoriamente ele precisa ter dois ângulos iguais. Então, se ele não te falar o lado, mas te falar que dois ângulos dele são iguais e um terceiro é diferente, obrigatoriamente esse triângulo é isósceles. Nosso próximo exercício é o número 22. Na figura abaixo, o triângulo AMN é equilátero. Então, podemos dizer que a medida x do ângulo CDN é. Bom, ele deu um desenho, mais ou menos como esse, e ele falou que o ângulo C vale x. E ele quer saber quanto é esse ângulo. Para você descobrir esse ângulo que está faltando, você precisa saber os outros dois ângulos do seu triângulo, porque você sabe que a soma dos três tem que ser 180. Então, eu vou analisar a primeira informação que ele nos falou. Ele nos falou que o triângulo AMN é equilátero. O que nós acabamos de ver quando classificamos os triângulos? Se ele é equilátero, significa o quê? Que todos os ângulos têm que ser iguais, porque as medidas dos lados também são iguais. Se três ângulos juntos de um triângulo tem que ser sempre 180, e eu divido 180 por 3, cada ângulo tem que ser, no total, 60. Então, o ângulo A é 60, o ângulo M é 60 e o ângulo N é 60. Observe que esse ângulo N, ele faz parte dos dois triângulos. Ele faz parte do triângulo AMN e do triângulo NDCN. Eles são opostos pelo vértice. Então, se de um lado é 60, do outro também tem que ser 60. Já o ângulo D, também ele é oposto pelo vértice. Então, ele é 90. Eu já sei aqui, portanto, dois ângulos. Eu sei o ângulo N, 60, e eu sei o ângulo D, 90. Só falta agora o x. O x é um número que, somado com 60 e com 90, tem que ser igual a 180. Então, eu somei. 60 mais 90 é 150, e eu subtraí. 180 no total menos 150, sobra 30. Então, x tem que ser igual a 30. Por quê? 90 mais 60 mais 30, que forma o triângulo, é igual a 180. Nosso próximo exercício é o número 23. Existe ou não um triângulo com os lados medindo? Bom, se eu quero saber se as medidas de um triângulo, se três medidas podem formar um triângulo, eu preciso seguir uma regra. Eu pego um lado desse triângulo e somo os outros dois. Esse lado que eu peguei tem que ser um número menor do que a soma dos outros dois lados. Para que eu não precise fazer esse processo com os três lados, basta eu fazer isso com o lado maior. Se funciona com o lado maior, também automaticamente vai funcionar com os outros. Então, lá na letra A, as medidas são 10, 8 e 7. Então, eu vou pegar o lado maior, 10, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, 8 mais 7. 8 mais 7 é 15. Como 10 é menor do que 15, sim, se você pegar essas três medidas, você consegue formar um triângulo. Letra B.
Vou fazer o mesmo processo. Os lados são 8, 4 e 3. Eu peguei o lado maior, que é 8. Ele tem que ser um número menor do que a soma dos outros dois lados, que é 4 e 3. 4 e 3 é 7. 8 não é menor do que 7. O que significa? Que se você fizer o triângulo com essas medidas, ele não vai fechar. Então, não forma um triângulo. Letra C. Os lados são 2, 4 e 6. Eu peguei o maior lado, 6, e ele tem que ser um número menor do que a soma dos outros dois. 4 mais 2. 4 mais 2 é 6. Como 6 é igual a 6 e não menor do que 6, eu também não consigo formar um triângulo. Letra D. Os lados são 3, 4 e 5. Eu peguei o maior lado, que é o 4, ele tem que ser um número menor do que 3 mais 4. 3 mais 4 é 7, como 5 é menor do que 7, resposta é sim, eles formam um triângulo. Letra E, os lados são 3, 5 e 6. O maior lado é 6, 6 tem que ser menor do que 5 mais 3. 5 mais 3 é 8, como 6 é menor do que 8, sim, a resposta está correta. Letra F, os lados são 4, 10 e 5. Como 10 é menor do que 5, como 10 é maior do que 5 mais 4, porque é 9, então essas medidas não formam um triângulo. Pessoal, nessa aula de hoje, então, nós corrigimos até o exercício 23. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção dos demais exercícios da revisão do terceiro bimestre. Bons estudos para vocês!